Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um videozinho, né? Dando continuidade à nossa série de vídeo ali do quarto bimestre. Hoje vamos trabalhar na página 6 do livro didático de vocês. Então fala sobre a sociedade feudal, que a gente tem trabalhando no feudalismo. Lembrando que depois eu vou fazer um videozinho com a revisão de todos esses itens aqui que a gente trabalhou. Então ali na página 6 diz assim: a sociedade feudal estava dividida em 3 grupos ou camadas sociais chamados de ordens ou estamentos. Faziam parte do estamento mais elevado ou primeiro, né, os clérigos, seria o papa, os bispos e os sacerdotes, que compunham a ordem dos oradores, tá? Com a função de cuidar do mundo espiritual por meio das orações. O segundo estamento era formado por integrantes da nobreza, os belatores, com a função de proteger a sociedade por meio das guerras. E, por fim, o terceiro estamento era composto dos laboratores, né? Os laboratores. Então seriam os camponeses e os artesãos, que compunham a maior parte da população feudal, formavam o grupo mais numeroso e era a base da sociedade, sim, porque eles eram quem produziam, que trabalhavam, né, de modo geral. Então, assim, em uma sociedade estamental, é muito difícil que uma pessoa consiga mudar de uma camada social para outra, porque já é pré-definido e não é aceito essas mudanças de sociedade, dentro da sociedade, tá? Observe na iluminura ao lado os estamentos nos quais estava composta a sociedade medieval. Então ali tem, né, como que era ali a pessoa que fazia parte do guerreiro, né? Ali o sacerdote e também os labradores ali, né? Os colonos e artesãos também. Então nesse desenho a gente consegue identificar, tá? Essa divisão de camadas também é muito interessante, assim, porque a gente nota que não é todo mundo que tem acesso. E quando a gente fala em sacerdotes e papas, religiões, gente, é um número grande essa terra, não é uma terra pequena, não é um sítio, como se for dizer assim. Então, normalmente é uma porção de terra muito grande e é onde se tem todo esse conglomerado ali de chacras, de plantações e de casas também, onde essas pessoas moram, em situações bem ruins, na verdade, tá? Não existe nada de glorioso ou bonito no sistema feudal do modo geral, porque ele já era um sistema para ser já foi composto para a exploração. Essa é a grande verdade. Então, quando você fala em feudalismo, a gente pensa que esses colonos, né, esses artesãos, eram os que trabalhavam, que produziam muito, não viam a cor do dinheiro, não viam dinheiro. A situação de vida deles era sempre difícil, né? E difícil uma melhora também nesse sentido. A gente vai ver para frente também a função desses sacerdotes aqui, do papa, do padre, era uma função muito suja de determinada maneira, porque eles trabalhavam junto com o senhor feudal, né? Tinham uma parceria, porque eles tinham seus benefícios, tinham a sua vida também de uma maneira bem melhor do que a das demais pessoas, então tinham suas regalias, né? O seu conforto, diferente dos colonos que viviam em taperas. As casas, como a gente viu no desenho, não eram a parte dos colonos ali, mas as casas eram uma condição muito ruim, então normalmente com o chão batido, né, uma terra. Os animais também viviam junto ali, algumas casas, a gente vai ver que tem os animais que convivem ali, então normalmente era um cômodo onde o fogão era tudo mesma peça, e aquela fumaça, tudo aquilo que eles conviviam, né? Então a gente vai ver que era uma situação bem difícil
e a fome, porque por mais que eles produziam, eles não conseguiam ter uma vida boa. Então, produzia-se para o senhor feudal, para manter o senhor feudal, né? E esses papas, como eu falei, esses sacerdotes, esses padres, eles faziam o quê? A pessoa ia reclamar, eu quero ir embora, não aguento mais essa vida, vou tentar outra coisa. Eles faziam aquele aconselhamento, não faça isso, as coisas vão melhorar, é só uma fase, é uma época, tudo vai dar certo. Então, assim, é interessante a gente pensar que essa igreja também fazia esse papel sujo no feudalismo também, como eu falei, porque ela defendia os interesses do senhor feudal e tentava manter aquela pessoa naquela situação de risco, de dificuldade, de fome, né? E toda aquela submissão que ela estava passando naquele feudalismo, tá? Então, assim, aí vamos falar também depois os que trabalhavam, né? Que seria o nosso próximo vídeo, tá? Depois tem os que guerreavam e alimentação na sociedade medieval, né, a hegemonia da igreja. Tudo isso a gente vai trabalhar um pouquinho também nos próximos vídeos. Beleza? Bom, então ficamos por aqui. Um abração para vocês.